O tema desse novo trimestre, dessa nova lição, é a busca do caráter cristão. O subtítulo é Aprendendo com Homens e Mulheres da Bíblia. Na aula passada foi dada a aula de número 1, também pelo pastor Roger, que foi a natureza do caráter cristão. E hoje, como foi falado pelo nosso pastor Eliel, estaremos iniciando e vendo sobre os homens e também as mulheres da Bíblia. Portanto, da lição de número 2 até a lição de número 12, estaremos vendo sobre cada personagem, aprendendo sobre cada um desses homens e mulheres da Bíblia. Hoje estaremos iniciando essa lista de homens e mulheres com Davi. E Davi, eu acho que talvez seria um dos melhores homens para estar dando início à lição. Isto porque eu creio que todo mundo, tanto como cristão, como aqueles que estão lá fora, conhecem ou já ouviram falar sobre Davi. Já ouviram falar sobre o rei Davi. Já ouviram falar sobre Davi. Então todos conhecem. Talvez muitos não podem saber a história aos detalhes. Muitos podem não saber todas as coisas que ele fez. Mas com certeza muitos conhecem pelo menos a sua história principal, que é o fato dele ter derrotado o gigante Golias com uma pedra e uma funda. E portanto, por isso a lição de hoje tem como título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. O nosso texto áureo, nosso texto da nossa lição, ela diz o seguinte: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo e ungi. Isso está lá em Salmo. Veremos também um pouco sobre Davi na parte como poeta e salmista. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a humildade de espírito predispõe o homem para o serviço de Deus, tanto na igreja como na sociedade. Como foi dito, Davi, ele foi um grande homem de Deus, mas ele nunca poderia ter conseguido ser um homem de Deus se não fosse pela sua humildade. A humildade do Davi acompanhava ele, foi o que fez Davi subir ao posto de rei, e mesmo depois de pecar, também foi a humildade que o fez arrepender-se, ter um coração aquebrantado, como disse nosso pastor Edelveras, para que ele pudesse também pedir perdão ao Senhor, ter um coração aquebrantado, porque para ter um coração aquebrantado é preciso nós termos a humildade, reconhecermos primeiramente que estamos errados e depois também nos prostrarmos e pedirmos perdão ao Senhor, nosso Deus. A nossa leitura diária, agora estarei convidando a amada igreja para estar me ajudando, para estarmos fazendo as leituras diárias. Quero pedir primeiramente ao nosso pastor Roger, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Logo após, jovem Isabela estará lendo Provérbios, o capítulo 9, os versículos do 9 ao versículo 11. Nosso irmão Fredson, ele estará lendo em 1 Pedro, o capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Nosso pastor Tiago, ele estará lendo em Provérbios, o capítulo 16, o versículo 9. O diácono Danilo está lendo Provérbios, capítulo 10, versículo 9. E eu estarei lendo, então, por último, em Salmo 128, do 1 ao 6. Portanto, iniciando pelo nosso pastor Roger, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo, lido aí pelo nosso pastor Roger, não é nada mais, nada menos do que o caminho do perdão. Esta passagem nos mostra o que é necessário, o que um homem precisa fazer para receber o perdão do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 9, versículo 9, verso 9 ao verso 11. Provérbios capítulo 9, o verso 9 ao verso de número 11. E logo após, o irmão Fredson também em 1 Pedro capítulo 10, versículo 10 ao 13. Instrua o sábio e ele será
Pedro, capítulo 10, versículo 10 ao 13. Capítulo 3, o versículo 10 ao versículo 13. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é o que vos fará mal? Aliás, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Uma pergunta. Portanto, mais uma das coisas que um justo, como foi dito, é preciso ter é buscar a paz e fazer o bem. Uma coisa essa que é cada vez mais nos dias de hoje, eu creio que o mundo está cada vez mais com o amor se esfriando. Temos até mesmo agora, sempre tivemos guerras, mas temos ainda mais agora guerras em evidências, e também pessoas que ao invés de fazer o bem, como diz a palavra do Senhor, estão fazendo o mal. Por isso cabe a nós como cristão buscar a paz e fazer o bem. Também Provérbios capítulo 16 verso 9. Provérbios capítulo 16 verso 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Portanto, a vida de um justo, ela não pode ser guiada pelo homem, ela não pode ser guiada pelo seu pastor, ela não pode ser guiada por um presidente. A vida de um justo só pode ser guiado por alguém que é plenamente justo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aleluia. Portanto, a segurança espiritual do crente é o tema desta passagem em Provérbios. E por último, vou estar lendo aqui em Salmos. Em Salmo 128 e o verso do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus. Portanto, irmãos, um dos motivos que eu pedi para fazer essa leitura todos juntos é porque aqui já tem algumas características, e também para provar e mostrar aos irmãos que para um cristão seguir a sua vida não é de acordo com o que um pastor fala no altar, não é de acordo com o que o teu irmão vai te falar ou o que as pessoas do mundo vai te falar, mas tudo aquilo que você precisa para viver uma vida justa, uma vida temente ao Senhor Jesus, está aqui na palavra do Senhor. Então cada um desses versículos foi nos mostrado desde o caminho do perdão, desde sobre um caráter cristão, desde também de quem dirige a vida de um justo, que é o nosso Deus. Aleluia. Dando continuidade, quais que são os objetivos dessa lição? Por que vamos estudar sobre Davi? Portanto, um dos objetivos é descrever a vida e o trabalho do rei Davi. Nós estaremos vendo aos detalhes o que o rei Davi fez, a sua trajetória, um pouco da sua trajetória, porque como creio todos sabem, ele não foi só rei, assim como ele também não foi só um pastor de ovelhas. Explicar as características do caráter de Davi e também aspirar um coração
de amado, de querido. Portanto, aí só pelo nome de Davi nós já podemos ver algo interessante. Ele é amado, ele é querido, amado por Deus, querido por Deus. E alguém aqui consegue dizer quantos irmãos Davi possuía? Podem falar, irmão, não precisa ter medo. Ninguém sabe tudo. 7. Já quando Danilo chegou próximo. Portanto, Davi, ele tinha 7 irmãos. É dito quando quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, que é o pai de Davi, é dito que primeiro Jessé chama os seus 7 filhos e depois Davi é chamado por último, pois ele estava no pasto com as ovelhas. E portanto, as principais funções que Davi exerceu em sua vida. Vamos lá então. Davi foi pastor de ovelhas, que foi onde nós conhecemos Davi. Davi também foi um guerreiro. Nós podemos ver isso quando ele enfrentou o gigante Golias. Além também que antes mesmo de enfrentar o gigante Golias, Davi ele já protegia as ovelhas. É dito na Bíblia que ele consegue vencer um leão e um urso. Portanto, Davi ele também tinha essa parte de ser um guerreiro. Futuramente depois, Davi foi ungido e depois de muitos anos se tornou o rei de Israel. Portanto, já são aí 3. E além disso, antes também de ser rei, ele também foi um músico. É dito, a Bíblia vai nos dizer que Davi tocava a sua harpa para o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Portanto, Davi também era músico. Além de que também Davi foi aqui um poeta e também um salmista do livro de Salmo, onde ele escreveu boa parte dos salmos existentes. Portanto, agora vamos estar vendo aqui os aspectos positivos e os aspectos negativos do Davi. Portanto, como guerreiro, Davi, ele era valente. Davi era um homem muito valente. Vamos agora nesse momento, por exemplo, tirar a parte do leão e do urso, que só por si só já é um grande ato de coragem, de valentia. Eu creio que todo mundo aqui, ninguém ia querer enfrentar um leão e nem um urso. Mas vamos então, talvez, para que algo que era pior do que o leão e o urso, que era o gigante Golias. Um exemplo disso é que vai dizer que o exército de Israel, nenhum deles tiveram coragem de ir enfrentar a Golias. Homens armados, homens treinados, eram mesmo soldados, eram guerreiros, mas nenhum teve a coragem de Davi para ir enfrentar o gigante Golias. Claro que essa coragem não vem dele, mas essa coragem vem da fé no Senhor Deus. E ele apenas teve essa coragem porque Deus que havia enviado Davi. Portanto, ele teve a fé no Deus, ele teve fé no Senhor. Depois, como rei, Davi também ele foi justo. Uma das passagens que está ali em 1 Crônicas é aquela passagem onde 3 guerreiros, ali, líderes do exército de Davi, já quando ele estava como rei, eles atravessam ali a Jerusalém para ir até o poço para buscar água para Davi, pois ele queria beber da água. Só que como seus soldados sofreram um perigo muito grande, ele achou que fosse injusto ele tomar daquela água. Assim também, como outras passagens que mostram que ele era um rei justo, é que ele até mesmo ofereceu cargos altos no seu exército para que eles conseguissem derrotar alguns determinados soldados dos jebuseus. Como pai, antes de eu falar desse aspecto positivo como pai, eu vou saltar então para como servo, porque eu quero falar esse aspecto positivo de Davi após eu falar os aspectos negativos. E como servo, ele era um homem abnegado. Para quem não sabe a palavra abnegado, é uma pessoa que ela deixa de lado o seu querer, ela deixa de lado as suas vontades, ela se sacrifica para cumprir a vontade de outra pessoa. Ou seja, Davi como servo era uma pessoa abnegada, que ele deixava de lado a sua vontade para seguir a vontade de Deus. E ele também era um servo fiel ao Senhor Deus. Porém, como nós sabemos, boa parte dos homens e mulheres na Bíblia, assim como eles têm aspectos positivos, também tem aspectos negativos, porque por mais que muitos deles foram escolhidos a dedo pelo Senhor, eles no fim das contas são homens, são uma
ele não fez nada, ele não deu nenhuma punição, ele não foi um pai firme para demonstrar que aquilo que havia sido feito era errado. E daí já começou também a surgir um problema com Absalão, porque Absalão, para vingar a sua irmã Tamar, foi lá e matou seu próprio irmão Aminon. E novamente Davi foi tolerante. Davi, ele fechou os olhos para esse pecado e deixou novamente que um de seus filhos saísse impune diante de um pecado. Isso nós vamos ver, pecados que esses filhos cometeram, que foram os mesmos pecados, certos tipos de pecado que Davi cometeu. Foi o assassinato e, no caso, o adultério, algo ligado à sexualidade. E por último também, nós sabemos que em determinado tempo Absalão tomou ali o reino de Israel para si. E mesmo assim, após a morte de Absalão, que aí nós entramos que o seu aspecto positivo de pai é que mesmo que os seus filhos tivessem pecado, e mesmo que Absalão, que matou um dos seus irmãos, outro filho de Davi, tomou o reino, traiu seu pai e tomou o reino para si, mesmo assim na sua morte Davi, ele chorou e lamentou pela morte de Absalão. Portanto, aí também podemos ver como uma metáfora do amor de nosso pai para conosco, porque nós cometemos pecados terríveis, nós desobedecemos ao Senhor e mesmo assim nosso Deus, nosso Senhor, ele nos ama. E esse também era um aspecto positivo de Davi, onde ele amava os seus filhos. Mas diferente de Davi, o nosso Senhor, nosso pai, ele não é tolerante. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E também Davi, por mais que amasse os seus filhos acima de todos esses pecados, ele infelizmente ele foi o principal culpado da sua família ter sido arruinada. Portanto, ali essas são algumas partes das atividades da vida de Davi, como eu disse. Ele foi pastor, ele foi um guerreiro, foi um rei, foi um poeta, foi um músico, foi pai, entre outras importantes ocupações. O filho mais novo de Jessé, no entanto, era um homem que confiava inteiramente em Deus e anelava pela presença do Altíssimo. Todavia, em algumas ocasiões, pecou contra o Senhor, trazendo graves prejuízos a Israel e a sua família. Portanto, o seu pecado não foi só tido consequência na sua família, mas também, como ele era um rei, foi para o povo de Israel. Agora, na introdução, a principal palavra que nós temos para essa lição é a contrição. O que é a contrição? É a tristeza e arrependimento pelos próprios pecados, motivado pelo amor e misericórdia do Senhor. Repita, contrição. Essa palavra é o que nós devemos tirar como mais importante dessa lição, que é a contrição. Vamos estar vendo mais para frente, voltando nesta palavra, nesse tema. Mas na introdução diz assim: Israel estava vivendo uma crise na liderança política e na vida espiritual. Os filhos de Samuel, que deveriam julgar a nação com equidade, não trilharam os restos caminhos do pai. Desorientado, o povo decidiu buscar um rei que governasse. Elegeram a Saul. Apesar de cumprir com os principais requisitos humanos, Saul foi rejeitado por Deus em razão de sua infidelidade. É exatamente nesse contexto que surge Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aqui também quero fazer um adendo, uma observação da igreja, que é mais as famílias, mais os pais. Nós podemos ver que assim como Davi, ele teve problemas com seus filhos, nós podemos ver até mesmo que o profeta Samuel, ele teve dificuldades para fazer com que seus filhos trilhassem o caminho certo. E é por isso que é importante você, como membro da sua família, principalmente como um pai, como uma mãe, ou até mesmo você como um irmão, trazer a sua criança, o seu filho para a igreja, para que ele desde pequeno possa trilhar este caminho. Portanto, até mesmo isso a Bíblia vai nos ensinar. Nós vemos grandes homens de Deus que acabavam por ter dificuldades com os seus filhos. Temos aí no exemplo Samuel e Davi. Portanto, tópico 1, Davi, um servo fiel e responsável no pastoreio das ovelhas. Portanto, quando Davi iniciou o seu trabalho de pastorear ovelhas, ele era ainda muito novo. E ele fazia essa função, não é porque era uma função especial, ou porque era uma função onde você tinha um grande prazer, ou porque era mais leve, não. Ele fazia essa função porque nenhum dos seus outros 7 irmãos queriam arcar com essa parte de
vi ele no pastoreio das ovelhas. Foi algo que o ajudou a ser um grande líder. Até porque, como foi visto, se os irmãos dele negligenciaram essa tarefa, quer dizer que não era uma tarefa assim tão fácil. Quer dizer que não era uma tarefa fácil, tão simples assim. Até mesmo os pastores de hoje em dia, sabe? Aqueles que são pastores ou que alguma vez já foram, sabe que cuidar das ovelhas, nesse caso agora falando da igreja, não é uma tarefa fácil. E ali também da
agrada ao Senhor. Portanto, no momento para escolher uma pessoa, é sempre preciso pedir a orientação de Deus, porque uma pessoa pode enganar a mim, uma pessoa pode me enganar, fingir que é uma boa pessoa, fingir que é uma pessoa eloquente, fingir que é uma pessoa que realmente agrada ao Senhor, mas só o Senhor pode ver a verdade, só o Senhor pode ver o que está oculto. Portanto, até mesmo quando você vai escolher uma pessoa para tal cargo, para tal liderança, é necessário você consultar o Senhor, pois só Ele é que pode ver o que está oculto. Meus olhos só vê o que está por fora, só vê se você é alto, se você é gordo, se você é baixo, se você é jovem, se você é uma pessoa de mais idade avançada, e eu não consigo ver o que está dentro do seu coração, não consigo ver o que está dentro da sua mente, mas o nosso Senhor, Ele nos conhece a cada um de nós, até mesmo melhor do que nós mesmos. E portanto, o coração de servo. Davi, ele nunca se queixou do seu trabalho que era difícil, do seu trabalho que era solitário, era um trabalho que ninguém queria fazer. Todos os seus irmãos chutavam esse trabalho entre aspas e acabava para Davi. Mas o Davi, ele tinha um coração de servo. O Davi, ele queria servir ao seu pai. Davi, ele verdadeiramente queria servir ao Senhor de Israel. Davi, ele queria servir ao rei Saul. Portanto, Davi, ele tinha um coração de servo. E é interessante nós analisarmos, porque Davi, ele foi escolhido para ser um rei. E um rei, ele não serve. Um rei, ele é servido. Mas Davi, antes de aprender a ser um rei que seria servido, ele teve que aprender a ser um servo. Ele teve que primeiramente aprender a servir o seu pai, a servir o rei, a servir a Deus, para que depois ele fosse servido pelos seus súditos, pelos seus soldados. Portanto, Deus, ele não escolheu alguém que já era servido para ser rei, mas ele escolheu alguém que era servo. Ele sabia o que era ser um servo, sabia o que era estar na pele de um servo, para ser um rei, para ser aquele que seria servido. E muitas das vezes, uma pessoa, talvez quando ela é separada para alguma liderança, algum cargo, aquela pessoa, ela quer ser servida, ela quer receber água, quer subir no altar e pregar, mas o Senhor, Ele vê mais aqueles que têm um coração de servo. Se você deseja ser um pastor, ser um líder, é primeiramente você necessário aprender a ser um servo do Senhor, um servo de Deus. E Davi, o tempo todo, boa parte da sua vida, ele foi um servo se preparando para que depois ele fosse ser servido. Portanto, esse é o coração de servo que Davi tem. E aqui fica uma pergunta retórica: se você tem servido de todo o coração. E Jesus, ele é o maior exemplo de servo humilde e obediente. Antes de Jesus voltar para o céu de glória, ele antes veio à terra, se fez como homem, e ele não veio para ser servido, mas veio para servir em prol da minha vida, em prol da sua vida. Portanto, se até mesmo Jesus veio aqui a essa terra e foi um servo, quem dirá nós? Quem dirá nós que somos errantes, somos falhos? Aí que nós temos mesmo que servir, em nenhum momento ser servido. Vamos apenas ser servidos quando estivermos no céu de glória. Quando estivermos aqui, o nosso dever é servir ao Senhor. Humildade. Davi era um homem humilde, reconhecedor de suas limitações. Apesar de ser um soldado inigualável, um comandante corajoso, um rei exemplar, sempre atribuiu todas as suas vitórias ao Senhor dos exércitos. E isso também deve ser para a nossa vida. Termos a humildade de reconhecer que tudo que nós fazemos é graças a Deus. Se você canta bem, se você prega com eloquência, se você prega e almas são salvas, são libertas, almas cativas são libertas, isso não é por você, isso não é porque você nasceu com uma voz bonita, não é porque você nasceu eloquente, não é pela força dos seus braços, mas sim pelo Senhor que te capacita. E com Davi era igual. Cada vitória ele atribuía não para ele, não porque ele era um bom rei, não porque ele era um bom estrategista, não porque ele já havia sido servido, porque ele era servido ou porque ele já havia sido servo, mas sim porque o Senhor dos Exércitos estava na frente do seu mandato, por assim dizer, estava na frente do seu império, estava na frente do povo de Israel. Portanto, Davi tinha humildade
suficiente para reconhecer que tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. Todas as suas capacidades era o Senhor que os havia dado. Portanto, quanto mais o homem se aproxima da bondade, santidade e grandeza do Altíssimo, mais consciente se torna de seus pecados, mazelas e misérias. Portanto, uma pessoa que não é humilde nunca vai poder reconhecer os seus pontos negativos, as suas falhas. Isso até mesmo um ponto para as pessoas que querem melhorar em qualquer coisa, seja na sua vida espiritual, seja para louvar, seja para pregar. A primeira parte que você deve ter é a humildade de reconhecer os seus erros, de reconhecer que você não sabe de nada e reconhecer que com a força do seu braço você não vai conseguir nada, mas apenas com o Espírito Santo de Deus te capacitando, com o Senhor te guiando em cada passo. Portanto, Davi era um homem humilde. Sinceridade. Sabendo que todas as coisas estão diante do Senhor, Davi nunca quis ser uma pessoa diferente do que realmente era. Portava-se perante o Altíssimo com um coração sincero. Numa sociedade em que se valoriza excessivamente o exterior, Deus não leva em conta o que alguém diz sobre si mesmo, mas o que verdadeiramente é. Para o salmista, sinceridade e integridade são indispensáveis aos que desejam desfrutar de íntima comunhão com o Eterno. Portanto, como eu disse, você pode dizer para o seu pastor tudo que você acha que você é, você pode dizer para mim aquilo que você acha que é, mas você pode mentir. Como você pode ser sincero, você também pode mentir. E eu não sei o que você realmente é, o que você realmente pensa, mas Deus, Ele reconhece a sinceridade, porque Ele não leva em conta o que você vai dizer. Você pode dizer para o Senhor também o que você quiser, mas Deus, Ele verdadeiramente sabe quem você é, e Ele verdadeiramente sabe se você está sendo sincero ou não, seja quando você fala para Ele algo que você deseja, algo que você quer almejar, ou então algo que você é ou não é. E Davi era um homem sincero, nunca se importou com o seu exterior, ainda mais nos dias de hoje. Também para nós, como foi dito, a cada dia mais se valoriza mais o exterior, cada dia mais se valoriza a mídia, ou seja, aquilo que você é por fora, não aquilo que você é por dentro ou tem a oferecer por dentro. Mas dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, nada disso importa. O que importa é o que realmente está dentro de você, é o que realmente você é, não aquilo que você aparenta ser por fora. E dependência de Deus. Davi dependia do Senhor em todos os momentos e circunstâncias da vida. Seu maior desejo era reconhecer os caminhos de Deus, e para isso punha-se sob sua direção em tudo que fazia. Jeová era o seu mais precioso tesouro. Portanto, Davi, depois de ter apacentado ovelhas, depois de ter vencido o urso, o leão, depois de ter vencido Golias e se tornado rei, mesmo assim, Davi ainda era dependente do Senhor em tudo em que ele fazia. Coragem. A coragem de Davi era incontestável. Matou um leão e um urso, apresentou-se para enfrentar o gigante Golias, lutou bravamente contra os filisteus sob risco da própria vida. Sua evidente coragem firma-se na autêntica fé em Deus. E aqui está uma coisa interessante, irmãos, porque muitas das vezes na igreja, trazendo aqui agora para nossos dias atuais, nós vamos ver que existem pessoas que ainda não têm este espírito de ousadia, de coragem, que muitas vezes até mesmo tem medo de sair às ruas para pregar, por exemplo, a palavra do Senhor, ou porque tem vergonha, ou porque não tem coragem. Eu digo isso até mesmo de mim. Eu também no começo, eu tinha vergonha de sair nas ruas, louvando, falando da palavra do Senhor. Isso é normal. Você no começo você vai ter isso. Mas você não pode deixar se afrontar pelo inimigo lá fora. Você não pode deixar se afrontar. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem e ser corajoso. Isso porque ali é dito: a sua evidente coragem firmava-se na autêntica fé em Deus. Quem não tem coragem, a sua coragem é muitas das vezes falta de fé em Deus. Porque alguém que tem fé no Senhor, alguém que crê no Senhor, por que ela vai ter medo? Por que ela não vai ter a coragem de seguir em frente, de avançar? Porque ela não vai ter essa coragem. Isso irá apenas acontecer se ela não tiver fé
suficiente em Deus. E hoje em dia, muitas das vezes, o ato de coragem que nós fazemos para o Senhor são coisas simples. Você vai comparar o fato de você ir nas ruas e pregar o Evangelho com o fato de um homem que enfrentou um urso-leão e enfrentou um gigante? Óbvio que existem países onde os cristãos são perseguidos, e lá é que estão os verdadeiros corajosos, que saem para pregar a palavra do Senhor, que arriscam as suas vidas em prol do reino de Deus. Mas muitas das vezes nós deixamos nos amedrontar por coisas tão pequenas, e tudo isso apenas prova que nossa fé é pequena. Mas mesmo com a nossa fé, o tamanho de um grão de mostarda, mesmo assim o Senhor consegue mover montanhas. Por isso, convido a todos para reforçar sua fidelidade no Senhor. Se você quer ter mais coragem, se você quer ter mais ousadia, peça ao Senhor, ore a Ele, para que Ele venha te dar essa coragem de pregar, essa coragem de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E portanto, Davi, ele tinha a coragem. E se Davi não tivesse coragem, ele também não chegaria em lugar nenhum. Se ele não tivesse coragem, as ovelhas do seu pai talvez teriam sido mortas. Se ele tivesse coragem, se ele não tivesse coragem, talvez o exército filisteu teria tomado Israel e teria tomado os israelitas. E se Davi não tivesse coragem, ele nunca iria poder cumprir com aquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas das vezes os planos de Deus, ele vai necessitar a sua fé, a sua coragem. Porque quem dá o passo somos nós. Deus, ele nos ajuda, ele abre o caminho. Mas Deus, muitas das vezes, ele não vai te empurrar forçado. Deus quebra a barreira, tira todo obstáculo. Então basta apenas nós termos a fé e a coragem de avançar. Mesmo que ainda haja um obstáculo na frente, avance, porque até você chegar lá, o Senhor, ele já vai romper as barreiras, já vai tirar todo o impedimento do nosso caminho, se isso for da vontade dele. E assim foi com Davi para enfrentar o gigante Golias. Ele foi sem preparo, porque ele não era um soldado, ele não era um soldado treinado. Ele foi sem nenhum armamento, porque ele testou, mas tudo aquilo era muito pesado para ele. Como ele não tinha treinamento, ele não conseguiu usar. Mas ele foi na sua fé, na sua coragem, e Deus garantiu a vitória para ele, para o seu povo. Gratidão. Davi, ele não se cansava de exaltar ao Senhor por seus maravilhosos feitos. Seus salmos estão repletos de gratidão e louvor ao Todo-Poderoso. Eles refletem a alegria, a satisfação e o reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. Está aí um dos maiores atos de gratidão de Davi ao Senhor, que é o livro de Salmos. Você pode percorrer cada salmo, você vai ver lá diversos salmos de gratidão a Deus. Talvez até mesmo boa parte deles exaltando o Senhor. Portanto, Davi, ele também era grato ao Senhor por tudo. Arrependimento. Segundo a lei mosaica, Davi cometeu 2 pecados imperdoáveis: adultério e assassinato premeditado. São 2 pecados que estão lá nos 10 mandamentos, nas tábuas no qual o Senhor entregou para Moisés. Saul também transgredira a lei do Senhor e, em virtude disso, perdera até o trono. Mas realmente, o que o torna diferente de Davi? Provavelmente sua atitude em relação ao pecado. Ao pecar, Saul tentou justificar-se, transferindo sua responsabilidade para o povo, ao passo que Davi arrependeu-se profundamente. O crente em Jesus, que não reconhece seus erros e rejeita a disciplina do Senhor, poderá ter o mesmo destino de Saul. A palavra de Deus é incisiva. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi arrependeu-se do que fez, pediu perdão a Deus de todo o coração, e ele foi perdoado. Embora remido de sua iniquidade, Davi sofreu as consequências do seu pecado. Portanto, a diferença de Saul e Davi não são, se nós analisarmos de uma forma rude, grosseira, não. É apenas um detalhe. Saul pecou? Pecou. Davi pecou? Davi também pecou. Mas Davi arrependeu-se enquanto Saul não se arrependeu. E assim até mesmo Saul perdeu o seu trono para Davi, porque ele não se arrependia de seus pecados. E assim como Saul perdeu o seu trono, nós também, se não nos arrependemos de nosso pecado, podemos perder a nossa salvação, nosso lugar no reino dos céus. Saul, ele era um rei que foi
E nós, se pecarmos, não nos arrependermos, assim como Davi fez, nós perderemos nosso lugar no céu. Mas também devemos ter atenção, porque por mais que Davi se arrependeu, ele ainda sofreu as consequências dos seus terríveis pecados. E para nós também não é diferente. Nós somos perdoados pelo Senhor, pelo sacrifício de cruz, mas muitas das vezes as consequências ainda ficam. Muitas das vezes você ainda vai arcar com as suas consequências. Mas nós devemos continuar, persistir no Senhor, assim como Davi fez. Davi pecou, se arrependeu, sofreu com as consequências, mas continuou firme no Senhor e acreditando que o Senhor também lhe ajudaria nas consequências. Portanto, a sinopse do tópico: as 7 características do caráter de Davi revelam seu amor incondicional. Ele era um homem abnegado, humilde, sincero, corajoso, grato, contrito e dependente de Deus. Então repita comigo: abnegado, humilde, sincero, corajoso, grato, contrito e dependente de Deus. E essas características todas são aquilo que nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos ter em nosso caráter também. Portanto, Davi e seu conhecimento do Senhor. Portanto, o caráter de Davi, ele foi lapidado por meio de sua comunhão com Deus e obediência irrestrita às Escrituras. Ele era um profeta usado pelo Espírito Santo e conhecia profundamente a Deus. A revelação divina era tão profunda na sua vida, na vida do salmista, que às vezes ele se prostrava reverentemente diante da grandeza do Senhor. E uma das primeiras coisas no qual Davi tinha conhecimento de Deus é que ele era um Deus poderoso. Davi sabia que Deus não é apenas o Criador do universo, mas também e o que o mantém sob total harmonia, garantindo a vida e o bem-estar do homem. Portanto, Davi reconheceu que Deus, ele era um Deus poderoso. E é por isso também que Davi era grato a Deus, porque ele sabia que cada vitória do seu reinado, cada decisão, era através do Deus Todo-Poderoso. Cada batalha travada e conquistada, terras conquistadas, era tudo através do nosso Deus poderoso, que não é só criador. Ele não só criou a terra, mas além de criar a terra, também criou a nós e continua até os dias de hoje ajudando a sua igreja como um Deus poderoso, um Deus forte e poderoso. Portanto, Deus também ouve os seus filhos. A confiança de Davi originava-se da convicção de que o Senhor sempre ouve o clamor de seus filhos. Nos momentos mais difíceis de sua vida, lá estava o salmista em oração. As Escrituras nos orientam a levarmos as nossas necessidades em oração e súplicas ao Senhor, com a certeza de que Ele responde à oração do justo. Portanto, Davi, ele era um grande rei, ele era um grande guerreiro, ele era um grande comandante, cuidava de seu povo, mas mesmo assim, ele ainda reconhecia que Deus era o Todo-Poderoso e que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os seus filhos. Então Davi prostrava-se diante de Deus nos seus momentos difíceis, porque Davi reconheceu e percebeu que Deus ouvia os seus filhos. Deus, ele ouvia a oração de Davi, Deus ouvia o clamor de Davi e o ajudava. E também é assim ainda nos dias de hoje. Deus, ele tem ouvido a cada oração sua. Deus, ele tem ouvido a cada clamor que você tem feito, seja pela sua família, seja por uma libertação, pela cura de uma doença, seja para o livramento de alguém. O Senhor, ele tem ouvido a cada um de nós. E é por isso que nós, como filhos de Deus, devemos orar e clamar a cada dia mais. Davi era um grande rei e mesmo assim orava. Então quem dirá nós, que somos apenas aqui filho do homem, servindo a Deus, somos servos, somos humildes, nós devemos também orar ao Senhor, pedir a Ele, porque é isso que o Senhor quer, Ele deseja de nós, que nós oremos a Ele, nós levamos os nossos pedidos a Ele, porque Ele realmente vê que nós, e reconhece que nós realmente temos fé, que Ele pode fazer, que o nosso Deus pode fazer, se for da vontade dEle, mesmo que pareça impossível para você, mesmo que pareça impossível para o homem, o Senhor Deus, Ele te ouve e Ele pode fazer acontecer.
capaz de julgar com justiça. No mundo atual, quando a justiça é questionável e muitas das vezes falha, podemos estar seguros de que nosso Deus está no controle da situação e, ao fim, julgará cada um segundo os seus atos. E eu sei que o tempo está curto, mas eu quero falar aqui rapidamente sobre essa parte da justiça do Senhor, porque ali, como foi dito, nós podemos observar que a justiça desse mundo é falha. E eu já comentei muitas das vezes aqui, algumas vezes, que eu tenho um colega no meu trabalho, que ele é ateu, muitas das vezes a gente ficava, ele fazia perguntas e eu respondia, e um dos argumentos que muitos utilizam, que os ateus utilizam se o seu Senhor, ele é bom, ele é bondoso, então porque muitas das vezes, alguém que é bom, alguém que é mesmo filho de Deus, acontecem tragédias, morrem, e muitas das vezes uma pessoa que comete atos terríveis, ela vive toda a sua vida uma vida boa e tem uma morte em paz, enquanto muitos filhos de Deus morrem em guerras, morrem de fome, morrem porque são perseguidos. E muitas das vezes eu ficava pensando e ficava tentando trazer uma resposta. E um dia, quando eu estava lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que a justiça que eles falam para justificar que o nosso Deus não é bondoso é a justiça do homem. A justiça do homem, ela é falha. A justiça do homem muitas das vezes vai prender a vítima e vai soltar o bandido, quem cometeu o pecado, quem cometeu o crime. E muitas das vezes vai prender uma pessoa porque simplesmente por alguma confusão. Quantas vezes a gente vai ver, principalmente no Brasil, uma história de alguém que foi preso injustamente. Eu vi até mesmo uma vez um homem que teve 20 anos preso e depois foi comprovado que ele era inocente, ele não tinha nada a ver, e ficou 20 anos na prisão. E tem até mesmo casos mais pesados, como por exemplo, existe há muitos anos atrás nos Estados Unidos a primeira criança, que foi uma criança, ela foi em torno de acho que 13 anos, 12 anos, era uma criança negra. Nós sabemos que os Estados Unidos antigamente tinha um grande preconceito com os negros, então essa criança, ela foi acusada de ter abusado as suas vizinhas e ele foi condenado à morte pela cadeira elétrica. E essa criança, ela foi morta. Foi uma única criança que teve uma pena de morte por cadeira elétrica. Depois de anos, depois de em torno de acho que uns 20 e tal anos, foi comprovado que aquela criança, ela era inocente, porque eles conseguiram pegar a pessoa que realmente tinha cometido aquele crime e não era aquela criança. Mas a justiça do homem é falha. Do que adiantou eles descobrirem? A criança já havia pagado por um crime que ela não fez. E é onde eu quero chegar com isso. A verdadeira justiça do Senhor, muitas das vezes, ela não vai acontecer aqui nessa terra. Uma pessoa, ela pode viver uma vida terrível, cometer crimes odiosos e depois morrer em paz. Mas a verdadeira justiça do Senhor vai além disso, vai aonde a justiça do homem não pode chegar, que é depois que nós morrermos. Porque muitas das vezes nós falamos sobre a justiça aqui nessa terra, mas nós esquecemos que haverá o depois da morte, que é para onde você irá, para o céu de glória, viver a eternidade com o Senhor, ou então viver a eternidade no inferno. E foi então que eu cheguei a essa conclusão, e depois eu parei, porque eu coloquei o fim nesse argumento que muitos utilizam, porque a justiça do Senhor, ela não se limita à nossa vida, a justiça do Senhor não se limita à justiça humana, porque muitas das vezes a verdadeira justiça do Senhor vai acontecer após a nossa morte, que é quando nós irmos para o céu de glória, e todos aqueles que pecaram e não se arrependeram irão para o inferno. Portanto, Deus, ele julga com justiça, e é uma justiça perfeita, uma justiça plena, mesmo que não recebemos as nossas consequências dos nossos pecados em vida, nós verdadeiramente iremos receber após a nossa morte. Portanto, Davi também percebeu que Deus era onisciente e onipresente. Davi se considerava seguro por saber que em todo o tempo, lugar e circunstâncias, sua vida estava sob o olhar e o absoluto controle do Senhor. Hoje nós, cristãos, temos a promessa de que Jesus, o Emanuel, estará sempre conosco. E esse Deus que esteve com Davi ainda está comigo, ainda está com você. O Deus que guardou Davi também te guarda. O Deus que levantou Davi para ser um grande homem de Deus também pode levantar você.
Portanto, esse Deus, ele é onisciente e onipresente, está conosco, sabe de todas as coisas. Davi conhecia o Senhor como Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, justo e que ouve os seus servos. Portanto, repita comigo: Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, justo e que ouve os seus servos. Aleluia. Assim, irmãos, tanto chega aqui ao fim da minha oportunidade, nós aprendemos sobre aí a história de Davi, sobre os aspectos positivos. Portanto, aprendemos com Davi o que nós devemos fazer e também o que nós não devemos fazer. E Davi, por mais que ele tenha tido os seus pecados, os seus erros, a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração dele, provando novamente que o amor do nosso Senhor é maior do que o nosso pecado, é maior do que tudo aquilo que algum dia nós fizemos. Portanto, Davi, ele conheceu verdadeiramente o Senhor e foi um servo fiel. Portanto, fica aqui esta lição e convido assim também toda a igreja a continuar sendo um servo